Ilha Takano. Se esse nome não te diz nada, presta atenção, porque essa pode ser uma das ilhas mais assustadoras que já apareceram na mitologia de Jurassic Park e quase ninguém fala sobre ela. Enquanto a Ilha Nublar e a Ilha Sorna ficaram conhecidas no mundo inteiro, a Indin também teria colocado as mãos em uma outra ilha vulcânica isolada e praticamente esquecida. Um lugar perfeito para esconder experimentos que jamais deveriam ter saído de um laboratório. E foi justamente em cima desse mistério que surgiu uma das creepypastas mais perturbadoras que eu já vi envolvendo a franquia. Uma história com dinossauros deformados, pesquisas secretas de Henry Hu e uma revelação que deixa tudo ainda mais bizarro. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai entender tudo o que aconteceu dentro da Ilha Takano, a ilha mais perturbadora do universo de Jurassic Park. Vamos nessa! Bom, vamos lá, gente. Toda essa história, ela começou a ganhar bastante força através de uma série de vídeos publicados lá no TikTok pelo criador Protel. Ele montou uma espécie de horror analógico dentro do universo de Jurassic Park que, segundo boa parte da comunidade, estaria ambientado justamente na Ilha Takano. E quanto mais a gente vai mergulhando em todo esse material, mais parece que a gente tá vendo uma coisa que, honestamente, deveria ter permanecido escondida. Os vídeos são quase todos em espanhol e vários detalhes dos diálogos foram traduzidos e explicados pelo próprio pessoal nos comentários. E através dessas conversas a gente conhece os dois personagens centrais de toda essa história, John Hammond e Henry Hu. E ó, vou dizer logo um negócio aqui pra vocês, o clima entre eles já começa pesado. Hammond chega ao local cobrando explicações sobre o andamento das pesquisas. Ele reclama que já faz um mês que não recebe notícias e diz que consegue ver o dinheiro dele circulando, mas não consegue encontrar dinossauro nenhum enquanto sobrevoava aquele deserto de helicóptero. E honestamente, galera, isso combina demais com o John Hammond que a gente conhece. Ele é sim esse cara egocêntrico, obcecado pelos próprios projetos e quer acompanhar tudo desde o início. Hammond não quer apenas financiar a criação dos dinossauros, ele quer estar presente quando eles nascem e quer ser a primeira coisa que essas criaturas vão enxergar quando abrirem os seus olhos. Só que dessa vez, o que tá esperando ele dentro daqueles laboratórios não é motivo de orgulho, é motivo de pesadelo. O Dr. Henry Hu tenta explicar que as pesquisas estão atrasadas por causas de várias instabilidades nos genomas. E isso já começa a dar uma ideia do tamanho do problema, porque o DNA usado pela Indin não estava completo. Existiam lacunas que precisavam ser preenchidas com material genético de outras espécies. Só que o problema real é que na Ilha Takano, as coisas elas saíram muito mais erradas do que o normal. As criaturas que nasceram ali não pareciam com dinossauros completos. Eram organismos instáveis, deformados e geneticamente quebrados. Verdadeiros monstros de Frankenstein criados dentro do laboratório. E o mais assustador é que o Dr. Henry Hu, ele sabia exatamente da condição desses seres. Antes de mostrar qualquer coisa, ele avisa Hammond que aquelas criaturas eram apenas protótipos inacabados. Hu pede para que ele não julgue a aparência e nem o comportamento daqueles animais, porque nenhum daqueles experimentos estava realmente pronto. Só que o Hammond, ele não quer ouvir desculpas, ele exige ver os dinossauros e a gente pode dizer que a partir daqui é que a gente vê o pesadelo começando. As imagens apresentadas nessa parte da creepypasta, elas são perturbadoras. A gente vê criaturas que parecem com raptores, mas estão completamente deformados, rastejando na direção dos funcionários do laboratório. Em uma das cenas, uma dessas criaturas aparece segurando um ser humano. O rosto dela é quase impossível de identificar, porque mistura características de réptil com traços orgânicos e humanos que definitivamente não deveriam estar ali. E isso é só o começo, não para por aí. Também aparece um pterossauro deformado, um T-Rex com o corpo completamente invertido que parece estar sofrendo apenas por continuar vivo. E sim, temos até um mosasauro que aparenta ter sido formado pela fusão de dois corpos diferentes. Aquilo não parecia um grupo de dinossauros. Parecia, na verdade, uma coleção de fracassos que o Dr. Henry Hu não deixava morrer. Tanto é que é justamente nesse momento que a gente tem uma das revelações mais doidas, bizarras, esquisitas de toda essa história. No meio dos registros, uma única palavra acaba surgindo na tela. A palavra humano. Pois é, segundo a creepypasta, Henry Hu estava usando o DNA humano para preencher as lacunas genéticas dos dinossauros. Então não, aquelas criaturas elas não estavam deformadas por causa dos experimentos que deram errado, não. O Hu, ele não estava tentando recriar espécies extintas da maneira que a Indin sempre fez. Ele estava misturando material genético pré-histórico com DNA humano na tentativa de criar organismos mais estáveis. Só que eu não preciso nem dizer que o resultado foi totalmente contrário. Em vez de animais mais complexos
completos e saudáveis, o laboratório produziu seres que pareciam presos entre duas formas de vida. Criaturas que não eram totalmente dinossauros, mas que também carregavam características humanas que jamais deveriam estar ali. Tanto é que agora aquela figura segurando o humano, ela até começa a fazer mais sentido. O rosto estranho, os traços orgânicos e o formato quase humano não eram apenas consequências aleatórias de uma mutação. Aquilo na verdade fazia parte do material genético do animal. E de verdade, galera, para um pouco e pensa só nisso, porque o que a gente tá vendo aqui não é o Henry errando nas tentativas de criar um dinossauro, não. O que ele estava fazendo ali era brincando com o DNA e fazendo sim um híbrido humano-dinossauro. Pois é, isso mesmo, ele estava brincando com engenharia genética e híbridos muito antes até mesmo do Scorpius Rex e também da própria Indominus Rex. E sim, eu sei, essa ideia parece completamente bizarra, só que lembra só de um conceito lá do Jurassic Park 4 que foi descartado e que tinha exatamente essa mesma vibe? Pois é, eu sei que muitos de vocês lembram que durante o desenvolvimento do Jurassic Park 4 surgiu ideias e conceitos envolvendo os híbridos que misturavam características humanas com dinossauros. O projeto passou por várias versões e nunca chegou aos cinemas daquela forma, mas continua sendo lembrado até hoje como um dos maiores e se de Jurassic Park. E é por isso que muita gente nos comentários começou a ligar essa creepypasta justamente àquele conceito abandonado. A teoria é que o Protean teria usado a Isla Takano como um cenário para imaginar aonde os primeiros experimentos desse tipo poderiam ter acontecido. Mas ó, gente, é importante separar algumas coisas, tá? Tudo isso que eu tô falando não é oficial. Isso não faz parte do canon da franquia, beleza? Como eu disse no comecinho do vídeo, o que a gente tá vendo aqui é uma interpretação da comunidade baseado nos elementos apresentados nesse horror analógico. Só que mesmo assim, eu acho que eu não preciso nem dizer que isso funciona super bem, né não? Afinal, dentro dessa narrativa, a Ilha Takano teria se transformado em uma espécie de depósito secreto para os fracassos de Enrihou, um lugar onde a Engine poderia esconder criaturas que não tinham utilidades para o parque, mas que também eram perigosas demais para serem reveladas ao mundo. Estamos falando de um verdadeiro cemitério de criaturas que deram super errado. Inclusive, a própria localização dessa ilha ajudaria a manter tudo muito bem escondido. A Isla Takano é uma ilha isolada, cercada por atividade vulcânica e é praticamente esquecida. Estamos falando do lugar perfeito para impedir que qualquer pessoa chegasse perto demais e descobrisse o que existia dentro daqueles laboratórios. E bom, depois de ver essas criaturas, dá pra entender o porquê ninguém deveria pisar ali. Nos momentos finais do material, o Hammond confronta Hu e pergunta o que exatamente ele colocou dentro daqueles animais para deixá-los daquela maneira. E a resposta que ele dá pra ele acaba confirmando aquilo que a gente viu lá nos registros: DNA humano. Hammond foi até a ilha esperando encontrar os dinossauros que estava financiando, mas no lugar deles encontrou criaturas deformadas, funcionários sendo atacados e um cientista que aparentemente ultrapassou todos os limites possíveis para manter os seus experimentos vivos. Só que a creepypasta acaba deixando uma questão em aberta. O que foi que aconteceu depois dessa descoberta? Será que Hammond conseguiu interromper o trabalho de Hu e eliminar aquelas criaturas? Será que os experimentos ficaram presos na ilha? Ou alguma coisa conseguiu escapar antes que a Engine apagasse qualquer registro do que aconteceu? Infelizmente, tudo que a gente tem agora é só especulação. Não existe nenhuma informação que a Ilha Nublar ou a Ilha Sorna tenham alguma relação com essa história. Mas como eu já disse, a ideia ela é assustadora. Talvez dentro desse universo criado por Protean, o verdadeiro início do caos científico da Engine não tenha acontecido nas ilhas que a gente conhece tão bem. Talvez tudo tenha começado nesse pedaço esquecido de terra vulcânica, aonde Enrihou teve liberdade para descobrir até onde poderia chegar. E é justamente por isso que eu quis trazer essa história para vocês. Essa creepypasta mostra o quanto o Jurassic Park ainda pode explorar o terror científico por trás das criações dos dinossauros, principalmente quando os cientistas deixam de se perguntar se deveriam fazer uma coisa e começam a pensar se conseguem fazer isso.